O carnaval já passou e você já tirou todo o glitter do corpo, eu sei. Mas sempre é tempo de falar do direito à folia, da ocupação das ruas e do carnaval como oportunidade de pensar os usos da cidade. Ninguém faz carnaval como o Brasil, e o carnaval de rua em São Paulo se tornou um dos maiores do país. Ele cresceu muito em pouco tempo, mostrando grandes possibilidades e desafios. O direito à folia é o tema do Betoneira de hoje. Nosso convidado de hoje é o Guilherme Varela. Ele é professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito pela USP e foi assessor e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo entre 2013 e 2015. Ele é autor do livro Plano Nacional de Cultura, Direitos e Políticas Culturais no Brasil, de 2014, e recentemente lançou o Direito à Folia, Direito ao Carnaval e Política Pública do Carnaval de Rua na cidade de São Paulo. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Betoneira. Obrigado, Marcelo, obrigado, André. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo bom, convite, estou muito muito feliz. bom esse livro, o lançamento foi... Todo mundo do samba estava lá, muito legal, foi uma festa. E do carnaval, né? E do carnaval. Sim. Muito bom. Guilherme, vou emendar aqui, né? Você conta no seu livro que São Paulo se transformou no túmulo do samba por uma potência, um dos maiores carnavais de rua do Brasil em 4 anos, né? Então, só citando aqui para citar, em 2013 São Paulo, a cidade de São Paulo tinha 42 blocos, 2013. Em 2016, 384. E um aumento de 914%. E em 2020 tivemos 644 blocos, né? Como é que foi esse crescimento todo? O que permitiu esse crescimento? Porque assim, eu acho que teve uma coisa aí de gestão, né? Então, vamos lá. Bom, eu acho que eu vou começar pelo túmulo do samba, que é essa anedota que era clássica que era fez... chato pra caramba. Que fez, né, que cristalizou uma imagem de São Paulo em torno dessa brincadeira do Vinícius, que aliás é engraçado contar a história dessa anedota, porque o Vinícius estava em São Paulo fazendo um show, e ele mamava, né, fazendo um show. E aí, em um desses shows e tudo, ele ficou super irritado porque as pessoas estavam conversando durante o show. E numa dessas, já altinho, falou, né? É por isso que São Paulo é o túmulo do samba e tal. E aí virou a história do túmulo do samba. Sim. E isso ficou sendo utilizado para tentar criar em São Paulo a imagem que São Paulo não tem samba, ou que enterrou seu samba. E como o carnaval tem uma origem muito ligada ao samba, é como se essas coisas tivessem sido enterradas juntas. Sendo que, primeiro, não foram enterradas, porque nunca se enterrou e o samba nunca morreu em São Paulo. E segundo, o carnaval também não. O carnaval de São Paulo sempre existiu. O carnaval de rua sempre existiu. E sempre teve uma tradição muito forte, muito bonita. É um samba que tem, inclusive, uma formação histórica. A história da ocupação das ruas de São Paulo pelo carnaval tem uma formação histórica muito peculiar, que guarda similaridades com o Rio de Janeiro, mas tem uma coisa própria. Ele tem uma influência do samba de Pirapora, do interior. Vários trabalhadores da região da Barra Funda iam para o Rio de Janeiro trabalhar no porto do Rio e voltavam com os primeiros cordões que eles viam ali com uma influência de lá, que já era uma influência do recôncavo baiano. Ao mesmo tempo, a conformação territorial da cidade já mostrava ali um carnaval de rua que era mais negro, da região da Barra Funda, do Glicério, do Bexiga, e um carnaval branco, mais elitizado, que era das regiões ocupadas pelos imigrantes, que não europeus, etc. Sim. Então tem tudo isso, mas tudo isso para dizer o seguinte, que durante todo o século XX, São Paulo sempre teve carnaval. Sempre teve carnaval. Sempre resistiu, sempre teve na rua, em maior ou menor grau, né, resistindo na segunda metade do século XX. O que acontecia é que todo esse potencial carnavalesco de São Paulo era represado. Sim. Quase reprimido, né? Não, quase não. Literalmente, inclusive, reprimido. Porque, assim, eu sempre vi, por exemplo, na minha infância, a gente tinha o carnaval dentro de clube, que era fechado, era meio restrito. E tinha as escolas de samba. Mas o carnaval de rua assim, não existia porque não podia. Exatamente. Não podia. E a história, né? Essa história que vai chegar desse momento de surgimento dos cordões e blocos em São Paulo, início do século XX,
para essa abertura das comportas que se deu, né, aqui a partir de 2013, 14 e tudo, é uma história muito interessante, assim, porque os cordões surgem ali por volta de 1910, 1920. Começaram a surgir, o primeiro cordão é de 1914 em São Paulo, chama Cordão Carnavalesco da Barra Funda. Sei. E as pessoas saíam de camisa verde, então o pessoal começava a chamar de camisa verde, e também saíam de calça branca. Esse cordão depois virou o que a gente conhece hoje, que é a camisa verde e branco, que é a escola de samba. Sim. Essa história dos cordões virarem escolas de samba é uma história que é comum para várias escolas de samba. Por quê? Os cordões surgiam, aumentavam em número, ocupavam a cidade espontaneamente, aleatoriamente. Para o poder público controlar, ele reprimia. Então, ele soltava, deixava, negligenciava, mas aí perdia o controle e reprimia. E para tentar controlar cada vez mais essas manifestações que eram públicas, periféricas, né? Essas regiões eram periféricas ainda em São Paulo. Sim, São Paulo era pequeno. O que eles faziam? Não, vamos fazer o seguinte, vamos ordenar esses blocos aqui, vamos fazer eles saírem tudo numa rua, vamos fazer eles saírem um depois do outro com horário, vamos fazer eles cumprirem umas regras, vamos fazer eles institucionalizarem para eles entrarem numa competição, vamos fazer eles se institucionalizarem para ganharem um dinheiro de prêmio. Eu estou contando a história da conversão das escolas, dos cordões e blocos carnavalescos nas escolas de samba. De tanto serem reprimidas, oprimidas, né, controladas, elas tiveram que ceder um processo de institucionalização que culminou em você ter os desfiles regrados, ordenados, na década de 50, na década de 60 e tal, com o cume máximo disso, desse confinamento da festa, com a construção do sambódromo. São Paulo foi em 1990, no Rio foi em 1980, na década de 80, né? Aliás, fez 40 anos esse ano, né, a Sapucaí. Exatamente. 84, né? E o que aconteceu quando você firma um modelo de carnaval centrado numa ordem, né? Num carnaval domesticado, que é um espetáculo, que é maravilhoso, eu não estou entrando no mérito cultural, estou falando do ponto de vista urbanístico da coisa. É que você dá toda a atenção do poder público para isso, dá toda a atenção midiática para esse carnaval, e o carnaval de rua, ele vira um carnaval marginal. Ele vira um carnaval negligenciado. A história da relação entre poder público e carnaval de rua é um pêndulo entre negligência e repressão. Ora negligencia e solta, joga as traças, cresce, fica grande, desorganiza a cidade e vem a repressão. Então é sempre um movimento pendular. Chega no início do século XXI, o que acontece é que cresce uma pauta muito importante mundialmente, que é a do direito à cidade. Olha que legal. E essa pauta, ela assimila os movimentos culturais como vetores importantes de reivindicação da cidade. Isso não só no Brasil e em São Paulo, mas em várias capitais do mundo. Né? A Primavera Árabe, vários movimentos de direito à cidade incorporaram a pauta da cultura como uma pauta importante. O direito à cidade era um direito muito consolidado, era uma pauta muito consolidada dos movimentos de moradia, né, de habitação, de transportes e tudo. E em São Paulo o que acontece? Começa a ter uma reivindicação dos blocos que passaram todos esses anos sendo reprimidos, oprimidos, pelo seu direito a ir para a rua, seu direito à folia. O pedido deles era um pedido de descriminalização do carnaval de rua. Só que eles vão falar, mas como que era criminalizar? Tem um tipo penal de criminalizar? Não tem um tipo penal. Ninguém no Congresso Federal perdeu tempo com o carnaval de rua para criar um tipo penal. E o município não pode fazer isso. Era criminalizado na prática. Sim, a polícia vinha. Eu quero ter um bloco de carnaval. O André falou assim, eu quero fazer o Unidos da Betoneira. E aí ele chegava na prefeitura e falava assim, eu quero fazer um bloco de carnaval. A prefeitura não falava assim, você não pode fazer um bloco. Ela ficou décadas falando o seguinte para você, não, você pode fazer. Pega uma autorização da PM, depois você passa no Corpo de Bombeiros, pega um laudo, depois você vai na subprefeitura e pede a fiscalização e a chancela, depois você vai pegar esse carimbo aqui lá na outro órgão, depois você vai chegar... Você tinha uns 30 documentos, aliás eu listo todos eles no livro. Você tinha uma série de documentos que você tinha que pegar que só tinha duas possibilidades para o bloco. Ou ele não saía, porque ele não tinha como conseguir tudo isso. Na clandestinidade. Ou saía na clandestinidade. E aí ele passava a ser reprimido. Então ele era, na prática, criminalizado. O que acontece para esse crescimento que você falou, Marcelo? A partir de 2013, e essa reivindicação vem dos blocos nesse contexto dos movimentos pelo direito à cidade, né? 2010, 11, 12, eles começam a se organizar mais, porque a pauta da cultura entra nessa reivindicação maior, e eles começam a fazer essa reivindicação surgir de uma forma muito veemente, e essa reivindicação encontra
respaldo na agenda política institucional que se estabelecia na cidade, que era a agenda do Fernando Haddad como recém-prefeito, recém-eleito prefeito na cidade. Que era uma agenda de direito à cidade, né? O homem novo, né? A abertura da cidade, uma pauta de direito à cidade muito forte. Então, a partir daquele momento, a postura da prefeitura e o discurso da prefeitura muda. Não era mais a postura e o discurso de temos que obstruir e o discurso de carnaval desordena, carnaval atrapalha a cidade. Não, o carnaval é um ativo importante da cidade de São Paulo. Não é o túmulo do samba. O carnaval é um ativo da nossa diversidade. São Paulo tem uma diversidade cultural que assimila o carnaval como um vetor importante. E depois no carnaval a cidade tem que se transformar. Né? É isso. São Paulo tem carnaval. O discurso era esse. Então, blocos de carnaval que queiram surgir, surjam. Venham aqui. Você não tem mais um monte de autorização para pegar. A prefeitura vai começar a dar banheiro químico. A prefeitura vai começar a fechar a rua. A prefeitura vai falar para a PM não bater mais. Vai falar para a GCM não bater mais, vai falar para essas guardas organizarem o trânsito e as forças para vocês saírem. Então, o que fez esse movimento político-institucional? Né? Abriu as comportas do carnaval que estavam represadas. Então, os blocos que estavam com medo de sair, os blocos que foram desestimulados por décadas, os blocos que já tinham várias, inclusive blocos que já existiam, começaram a fazer com que outros surgissem. Né? O Vai Quem Quer é um bloco aqui da Vila Madalena, da década de 80. O Esfarrapados do Bexiga é de 1947. O Plínio Marcos fundou o bloco que existe até hoje na década de 70. E aí os blocos surgiram, cresceram. Foi em 2013 tinha 40, 2014 já eram 150, 200, 2015. Esse crescimento foi exponencial, porque os blocos viram uma segurança e as condições urbanas para isso acontecer. Foi. Bom. Você conta no livro que o carnaval ele é uma festa que tem suas origens lá na Idade Média, no mundo cristão, e que está presente no Brasil desde os tempos coloniais. E o carnaval se desenvolveu em diferentes cidades com características específicas. Né? O carnaval de Olinda é diferente do carnaval do Rio, que por sua vez é diferente do carnaval de Salvador, entre outras cidades. Quais que são as principais características que hoje você fala, isso é o carnaval de São Paulo? Eu acho que são algumas, né? Primeiro, é importante localizar algumas semelhanças entre cidades e diferenças. Né? O Carnaval do Rio de São Paulo teve uma conformação histórica muito parecida. Sim. Que é, enfim, o Carnaval surge, né, com a vinda aqui no Brasil. Né? Antes nem Carnaval, o pré-Carnaval, vamos dizer, o proto-Carnaval, que era coisa do intrudo, né? Das brincadeiras de rua, de jogar líquido uns nos outros. Aí tinha os Zé Pereiras, que se faziam nas ruas das pequenas vilas, que também eram pequenos... Zé Pereira são personagens. Zé Pereira eram pequenos grupos de músicos que se juntavam, assim, 3, 4 músicos se juntavam, às vezes comerciantes das vilas no Rio de Janeiro pagavam, colocavam ali na frente do comércio. Isso no século XIX ainda e tudo. Mas o intrudo tinha isso, né? Tinha na zona rural, tinha nas vilas urbanas, era uma brincadeira, eram umas troças, né? Eles ficavam jogando coisa. Tem uma anedota, tem um mito aí de que a família real adorava o intrudo, mas não podia falar, mas que meio que isso também é uma influência que veio de Portugal. Ibérica, né? Ibérica. Né? Então vem de lá. O que acontece aqui no século XIX? Acontece aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Claro que isso vai ter algumas diferenciações com relação aos carnavais, por exemplo, de Olinda, Recife, Salvador e tal. Mas aqui acontece essa influência afro muito forte, né, que está ligada aos ritmos africanos, né, inclusive alguns gêneros que são importantes, o machixe, depois o samba, que se incorpora visceralmente ao carnaval. E aí vai se conformando uma forma de festa que junta, né, essa coisa, essa herança da festa de rua que é ibérica, com os elementos rítmicos que são africanos, né, os ritmos sincopados, a forma de tocar, o samba que se junta ao carnaval depois. Então a marchinha e o samba vão conformando os primeiros ritmos carnavalescos e tal. Em São Paulo e no Rio, a diferença entre eles tem um gap, tem uma lacuna, né, de 20 anos, mais ou menos. No Rio, os primeiros cordões, eles são ali do século XIX, de 1800 e pouco, né? 1890, 1870, ali no finalzinho do século XIX. São Paulo vai ser no comecinho do século XX. Né? E essa conformação é bem parecida. Os cordões, eles vão se organizar nas populações negras periféricas, eles vão ter essa influência da festa de rua, de alguns elementos dos bailes de salão que também eles traziam para a rua, fundam as sociedades carnavalescas, que eram
né, sociedades negras que traziam elementos elitizados de roupa, de alegorias, de carros, mas que tocavam samba, né, e que iam para a rua dessa forma. E em São Paulo vão ter esses 3 elementos que eu contei, mas que eu queria reforçar, que formam assim, uma identidade diferente do samba e que também é do carnaval de rua no começo do século, que é esse samba de Pirapora, que é um samba diferente, um samba de bumbo, que vem dos trabalhadores negros das fazendas do interior de São Paulo, e que eles vêm no movimento migratório para a cidade, eles trazem um tipo de toque diferente, uma síncope diferente do Rio. Mas também tem o pessoal que vai trabalhar no Rio e volta com essa influência. O fundador do Cordão da Barra Funda foi trabalhar no Porto do Rio e voltou querendo fazer cordão. A gente, só complementar, a gente fez, acho que uns 2 anos atrás, um episódio com o Luiz Antônio Simas, onde a gente fala do primórdio do Carnaval do Rio de Janeiro. Porque assim, ele coloca a questão que o Carnaval no Rio de Janeiro também teve uma coisa ligada ao urbanismo. Né? As mudanças que, por exemplo, um prefeito que era higienista, que chama Pereira Passos, lá tirou o pessoal da Cidade Nova, e aí o pessoal se espalhou para outro lugar. Então, teve a expansão do carnaval no Rio estava ligada a um processo higienista de tirar o pessoal. Exato. E isso aconteceu também aqui em São Paulo, aconteceu de alguma maneira? Numa outra medida, mas que era no mesmo processo. Como era o governo, era a capital no Rio, foi muito forte lá a coisa, né? Sim. São Paulo sempre teve uma outra pegada um pouco, né? Mas tem esse elemento, sim, geográfico, territorial e urbanístico que é super forte, que na verdade essa terceira característica, assim, que é a forma com que se assentaram as populações imigrantes em São Paulo também influenciaram o carnaval. Sim. Tem um livro maravilhoso de uma professora da Unicamp, que chama Olga von Simpson, que chama Carnaval em Branco e Negro, que ela fala como surgiram 2 carnavais em São Paulo. Um branco, que eram essas regiões de São Paulo que foram ocupadas, enfim, pelos imigrantes mais europeus e de outras regiões do mundo, e que eram dos bailes de salão, que era essa região da Paulista, enfim. E esse carnaval negro, que era da Barra Funda, do Glicério e tal, que fez o carnaval de rua, que era o pequeno carnaval que eles chamavam para tentar diminuir, e o grande carnaval, que é o carnaval veneziano e tal. E essa coisa da dispersão na cidade também, essa influência que você falou da fala do Simas é interessante, porque o que aconteceu aqui em São Paulo foi, vamos ordenar para um lugar que a gente consiga controlar. Então o carnaval ficou muitos anos na São João, ficou muitos anos na frente do Teatro Municipal, ficou anos na Tiradentes e tudo. Mas lembro da Tiradentes, que era controlado, né? Aquele carnaval controlado. Inclusive era um prefeito carioca de São Paulo, era Faria Lima. Olha. Que fez a primeira ordenação, a primeira lei municipal de carnaval que ordenou o desfile foi do Faria Lima, na década de 50, 60 e tal. E essa peculiaridade foi da conformação histórica para chegar agora. Chega nessa retomada, porque o carnaval ganhou esse período de ostracismo, né? Todo mundo viajava de São Paulo, ia pular carnaval em outros lugares. Sim. Né? Saía de São Paulo. Saía. Ou assistia o sambódromo, saía, coisas do gênero, né? Mas saía. São Paulo teve esse período que ficava vazio e tudo. Mas quando teve essa retomada, e de novo o gap do Rio de Janeiro, a retomada do carnaval carioca acontece a partir das diretas já, a ebulição. As pessoas começam movimentos de intelectuais, universitários, artistas ligados às escolas de samba, mas querendo fazer coisa na rua. A partir dos movimentos de rua, começam a retomar o Carnaval do Rio. Em São Paulo, se coloca 20 anos aí. Então, 94, 2004, 2010, 20, 25 e tal. Começa a partir de 2010 essa coisa da retomada. E algumas características, assim, São Paulo retoma primeiro uma influência, vai reformando, retomando, reconstruindo o seu carnaval a partir desse beber de outros carnavais que ficou tanto tempo sendo assimilado, de tanto sair. Então traz para cá uma diversidade, um espectro de diversidade de blocos que ele é mais ele tem mais pluralidade do que em alguns outros lugares, né? No sentido de você tem blocos que são ligados às comunidades de samba, marchinha, que são mais tradicionais como linguagem, gênero, mas você tem blocos que são LGBTQIA+, blocos queer, blocos de eletro, blocos de punk rock, blocos de ska, blocos que homenageiam artistas, blocos que saem de dia, blocos que saem de noite, quer dizer, agora de noite não estão deixando mais, mas blocos de toda a gama, né? Enquanto alguns outros carnavais, pela sua conformação histórica, se assentaram mais ou no samba, ou na marchinha, ou no maracatu e no frevo, como respectivamente Recife e Olinda, por causa disso. Mas eu diria que talvez uma característica que diferencie bem é o fato de São Paulo ter incorporado um pouco essa desidentidade da própria cidade. A identidade de São Paulo, né,
estética, cultural, é uma identidade que são várias, né? Sim. Essa coisa, e é meio chavão falar isso, mas é importante falar isso, essa coisa cosmopolita de São Paulo, mas fez um carnaval um pouco desidentitário também, cuja identidade são todas as identidades que se somaram aqui e deu uma, entre aspas, uma sujada no carnaval. Um carnaval mais sujo nesse sentido, um carnaval mais que topa tudo, um carnaval mais vira-lata, né? Que tem influência de todo mundo. Né? É um carnaval menos puro nesse sentido. Inclusive eu dei só para terminar, esses dias fazendo um papo, uma outra entrevista, que o pessoal, os colegas de carnaval de outros lugares, pesquisadores, vieram para cima e falaram assim, não, o carnaval de São Paulo é mais disruptivo. Como assim o carnaval é mais disruptivo do que o do Rio, de Salvador, você não sabe? Mas vejam a entrevista inteira, o que eu estava falando São Paulo tem uma coisa, que é uma cidade que sempre cristalizou uma imagem de, a gente tem que ser normatizado, a gente tem que as coisas funcionar, a gente tem que produzir. São Paulo é a cidade que não dorme, que produz, que é locomotiva e tal. Então o carnaval aqui, quando ele se propõe a interferir na cidade, como uma incisão lúdica, ele acaba sendo mais disruptivo do que em outras cidades que recebem melhor seu carnaval. Eu estive em Salvador, porque dou aula lá, passando também o carnaval, e à madrugada as pessoas estão com a janela aberta, curtindo, vão comprar de manhã, vão comprar pão na padaria e voltam, estão curtindo o carnaval como se estivessem fazendo outras coisas banais, como fossem na missa, como se fossem no terreiro. Um pano de fundo do dia a dia. Isso, então elas moram mais. Começa muito antes, termina muito depois. Se bem que esse ano aqui começou antes também. Porque... também. Isso. Mas eu acho que tem isso, e eu acho que tem essa coisa de... Como é um momento muito esperado, é um momento que sai muito, né, é um momento de anomalia urbana, no sentido de que sai muito dessa habitualidade normatizada da cidade, quando vem também com uma carga muito forte comportamental, que em alguns outros... Hoje a gente vê muito em BH, isso é muito forte em BH, que tem uma coisa muito parecida. É forte no Rio, porque tem essas conformações parecidas, e eu vejo talvez isso menos em outros lugares, né, em Salvador, por exemplo. E vem com essa carga comportamental forte na vestimenta, no posicionamento dos corpos, em como as mulheres estão se colocando na rua, em como a questão LGBTQIA+ aparece nos corpos, nas alegorias, nas vestimentas, nas pautas dos blocos. Né? Eu acho que isso também aparece de uma forma muito forte. Assim. Muito bom. Na sequência da nossa conversa, no teu livro O Direito ao Carnaval de Rua, que o André mostrou pra gente, você fala sobre os direitos culturais e o carnaval como direito ao patrimônio imaterial. Né? O carnaval é uma festa anárquica, democrática, subversiva, tudo que você pode imaginar. Né? Como é que é falar de direito, né? Ou seja, justiça, de acessos sem descaracterizar a essência transgressora do carnaval? Como é que é? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso pra gente. É difícil. São duas coisas assim meio muito distintas. Como é que você quer regular o irregulável, ordenar o transgressor, o maluco, né? É isso. A questão é que a gente vive numa sociedade e numa cidade como São Paulo, que para que os direitos sejam exercidos, você precisa compatibilizá-los. Né? A grande questão é que se a gente não enxerga o carnaval e outras expressões culturais, principalmente as de rua, de ocupação, as que são mais radicais, como direito, na hora em que você tem que fazer essa compatibilização, a cultura sai sempre perdendo. Sem dúvida. Então o que acontece? Sempre o embate que se dá do ponto de vista jurídico é um embate que a gente precisa superar, porque é um embate que não encontra respaldo na vida da sociedade mesmo. É o embate seguinte: estamos aqui com uma série de direitos que são consolidados, tradicionais e estão postos. O direito à propriedade, o direito à mobilidade, o direito à segurança pública, o direito ao conforto acústico. E olha só, durante o carnaval, vocês estão prejudicando esses meus direitos todos que estão aqui. Porque olha só, eu não consigo acessar minha propriedade ou está desvalorizando, mitigando esse meu direito. Não consigo alcançar minha casa por causa da multidão. A segurança pública está afetada porque tem roubo, tem drogas, tem prostituição, como se não tivesse em outros momentos. Como se o carnaval tivesse inventado tudo isso. É só o carnaval que trouxe, antes era aí eles falam isso e confrontam isso numa tentativa de colocar o carnaval num patamar mais rebaixado. Enquanto a gente está aqui defendendo os nossos direitos, vocês estão aqui defendendo um entretenimento, um lazer, uma bagunça, uma coisa. E carnaval é tudo isso, um entretenimento, um lazer, uma bagunça, uma desordem. Mas é também um direito.
Sim, direito E a hora que a maravilhoso, gente né? consegue equiparar, do ponto de vista jurídico, o carnaval como um direito cultural que é constitucionalmente resguardado, no mesmo patamar dos outros direitos, você consegue fazer um enfrentamento para que você consiga desenvolver política pública, não só que garanta as condições de exercício do carnaval, mas que mitigue os impactos dos outros direitos que estão sendo afetados. Porque se você não garante como direito, você não consegue ensejar a política pública, principalmente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Sim. em que você vai organizar a cidade porque direitos estão em conflitos. Né? Estão em conflito. Então, fazer política pública para a cultura, no caso do carnaval, significa reduzir impactos, significa garantir condições de cumprimento desse direito, cujo momento privilegiado de exercício, e não só privilegiado, cujo único momento de exercício é no carnaval. Né? E por que o carnaval é um direito? Por um monte de motivos. Sim. Ele é um direito porque ele é um conjunto de linguagens artísticas que são desenvolvidas, elaboradas de uma forma completamente original com relação ao mundo, né? E que só no Brasil encontrou essa conjunção Apesar estética. do carnaval ter vindo da Não, Europa, e que aqui no Brasil... vindo e que tem um monte de lugar de formas diferentes, mas essa conjunção de linguagens artísticas, da forma com que é performada, com esse... Estamos falando de com essa manifestação cultural, né? com essa projeção estética que tem, né? E não é só as escolas de samba. As escolas de samba a gente vê isso como nosso maior emblema, que é maravilhoso, né? É isso, é o maior símbolo que a gente tem do ponto de vista de como essas linguagens artísticas foram conjugadas. Mas a gente também vê todas elas sendo exercidas, fruídas, exercitadas no ambiente urbano, na rua. Então ela já é um direito porque ela é o direito de acesso às artes e de produção artística. No quesito mais da gente que é arquiteto, que está falando do urbano da cidade, pô, a coisa mais legal é no carnaval você ir na rua, sair na rua com teus amigos, encontrar amigos, festejar, encher a cara, sambar, pular. Você ganha a rua. Isso é, você vê a cidade de uma outra dimensão. Exatamente. É o único momento que você pode ficar andando numa rua, Um observar. leito carroçável. Exatamente. Você tira o carro da rua e vai uma multidão na rua. Então você começa a olhar a cidade numa outra dimensão. ponto de vista. Você vê as casas, você vê o dia a dia, você vê as pessoas nas casas também interagindo com o carnaval. Você vê a praça. Pô, a gente foi pular lá ano passado eu morri. Início é numa praça, então você está numa praça com esquenta, começa, você está olhando aquela praça, que praça legal, não sei o quê, e começa a andar. Né? Eu acho que esse conhecer a cidade, isso é muito apropriado do carnaval de rua. É isso. Porque o outro carnaval, o carnaval mais oficial que passa no sambódromo, ele está lá, como você falou, contido. Claro. Agora, o carnaval de rua é descobrir as suas próprias ruas de uma maneira diferente. Exato. E é isso, não dá para se comparar carnavais de qual que é melhor e qual que não é. Sim. Né? É isso, que você me perguntou das peculiaridades, né? Não dá para falar, o carnaval de São Paulo é melhor que o do Rio. E assim, ou de Salvador ou de Recife, são padrões que são réguas diferentes, são parâmetros, Sim, né? sim, Você não sim. consegue. E nem quantitativamente, porque os indicadores você também não consegue falar esse aqui é maior que aquele. Porque os indicadores, o indicador é número de bloco, o indicador é quantidade de pessoas, o indicador é o que movimenta na economia. É muito... Mas voltando, o carnaval, nesse sentido que você estava falando, Marcelo, o carnaval, ele exige que a cidade seja fruída para além de morar e trabalhar. Sim. Não é que ele imagina, ele reivindica, ele exige, porque a hora que ele faz essa incisão lúdica, ele está provocando justamente isso, inevitavelmente, porque inclusive a pessoa que está ali incomodada porque está morando mal, entre aspas, porque tem um carnaval passando, ela está refletindo de por que as pessoas estão brincando ali, ao invés de elas estarem dormindo na casa delas, que é feriado. Ele exige uma outra forma de pensar a Outra cidade. reflexão. Né? E ele é uma série de outros direitos que é muito importante a gente vocalizar, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de enxergar as expressões e manifestações culturais como direitos. A gente tem facilidade de enxergá-las como parte da nossa vida cultural, da nossa rede simbólica, como forma de pertencimento comunitário, como questão identitária, como memória, tudo. Mas pouco como direito. E colocar o carnaval na chave dos direitos culturais, que são garantidos constitucionalmente, é importante por causa dessa, né, compatibilização hierárquica. Ele é tão direito quanto a propriedade, quanto a segurança, o conforto acústico, quanto a mobilidade, quanto a segurança. É tão direito quanto.
né? Ou seja, exige política pública tanto quanto os outros. Ele também é direito porque ele faz parte da nossa conformação identitária, da junção das matrizes para gerar essa manifestação que a gente tem. Então, o significado identitário, comunitário, territorial do carnaval é muito forte. Né? Ele é um direito porque ele também é preservação da nossa memória, e memória também é garantida como um direito. Ele é patrimônio material, e o patrimônio material não tem como você não vê-lo projetado nos ambientes físicos, nos corpos e na forma com que ele se lida na cidade. E olha só que interessante, que são algumas vertentes que às vezes não aparecem no debate. O carnaval é uma liberdade. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre direito e liberdade. Sim. O direito, quando existe, para que ele seja cumprido, o Estado tem que fazer alguma coisa. A Constituição é chamada dirigente porque ela dirige o Estado no sentido de fazer algo para concretizar um direito. Quando você tem um direito, o Estado tem que fazer uma ação ativa, positiva. Então ele tem direito à educação, constrói escolas, tem direito à saúde, constrói hospital, faz medicamento, tem direito à alimentação, tem que garantir alimentação, moradia, tem que fazer e tal. casa. Beleza. Quando você está falando de uma liberdade, o Estado tem que tirar o time de campo para não exercer a expressão individual e coletiva dessa liberdade. Então, se a gente tem uma liberdade que é garantida constitucionalmente como um direito fundamental, ou seja, a gente tem uma liberdade de imprensa, a gente tem liberdade científica, a gente tem liberdade acadêmica e de cátedra, a gente tem liberdade de várias ordens, a gente tem a liberdade intelectual, artística e cultural, que é garantida. Então, se a gente vai exercer uma liberdade artística, que é o carnaval, o Estado não pode entrar, a ação dele é omissiva. Ele não pode atrapalhar, ele não pode obstruir, ele não pode reprimir, nem administrativamente, nem através da força. Então a gente está falando de uma expressão cultural que conjuga ser um direito e ser uma liberdade. Ora, o Estado tem que garantir as condições, e garantir as condições Ora, ele tem que colocar banheiro químico, fechar a rua, organizar o trânsito, organizar a ambulância, né? Fazer campanha de conscientização sobre o período e tal. Ora, não colocar a polícia para bater, né? Não fazer uma fiscalização predatória, não atrapalhar, não obstruir, não criminalizar, não, né? E eu estou falando isso por quê? Porque além de ser uma liberdade, a gente fala, não, por tudo isso a gente já está com o carnaval aqui garantido, como proteção jurídica. Mas tem mais uma coisa e tem um direito muito importante como direito fundamental na Constituição, que é o direito de protesto. Nosso direito de associação para a gente ir para a rua reivindicar essa ideia pela qual a gente se organiza. Sim. Que é quando se dão as manifestações, quando se dão, né, o seu direito de expressão política. O carnaval é um direito de protesto. Porque cada bloco que está ali, cada cordão, cada pessoa que vai na rua individualmente ou de forma coletiva, está organizando ludicamente a sua reivindicação política. É um exercício de cidadania, é um exercício cívico quase. No sentido de você estar ali exercendo uma cidadania cultural, mas é uma cidadania política. Então, quando as pessoas vão para um bloco, as pessoas elas estão ali brincando, pulando, escrachando, beijando, usando as coisas que se usam e tudo. Mas elas estão fazendo isso em favor de uma reivindicação política que elas trazem. Que é a reivindicação pela liberdade dos corpos, pode ser, que é a reivindicação pelo uso democrático da cidade, que é uma reivindicação eventualmente por um candidato, que é a reivindicação por uma outra postura política com relação ao tratamento racial, que é uma reivindicação por um monte de coisas. Cada música de um bloco é uma reivindicação política. Cada forma com que ele coloca as suas fantasias na rua, ou que ele tira as fantasias, é uma reivindicação política. Os corpos, durante o carnaval, eles têm uma expressão política que é diferente dos corpos habitualmente que estão na cidade. Os corpos no carnaval, eles estão inebriados, eles estão fantasiados, eles estão sem roupa, eles estão afetivamente carregados. Eles estão num estado de efervescência, esse termo nem é meu, é do Durkheim. Eles estão num estado de efervescência que coloca a sociedade num outro patamar de transcendência para que ele consiga voltar e conseguir voltar à coesão social. O Durkheim fala isso. Para a sociedade conseguir manter uma coesão social, ela precisa transcender e depois ela volta. Tem que ter o escape. Então os corpos... É muito difícil, talvez um governo mais autoritário ou entender. Teve o caso agora acho que foi uma cidade Alegre, né? Que fez uma manifestação em relação à polícia. A Vai-Vai. A Vai-Vai, desculpa. A Vai-Vai. Fez em relação à polícia e o governador ficou profundamente indignado que como assim faz... Pô,
é direito do carnaval fazer uma política. A polícia está batendo, está matando, então é direito fazer uma manifestação contra a polícia. E sim, ficou-se uma situação muito estranha ali. É isso, o carnaval é essencialmente político. Eu diria, transgressor. O carnaval é basicamente, assim, não é nem basicamente não, ele é certamente a expressão cultural mais radical Sim. de reivindicação política, porque ele ocupa o território de uma forma também radical. Sim. E ele tem uma carga descomunal de elementos simbólicos que vão confrontar com o cotidiano normatizado. Quando ele chega para extremamente necessário, né? É isso. Quando ele chega para essa cidade normatizada, ó, isso aqui, essa rua é feita para o carro andar, que abre tal hora, fecha tal hora e tal. Esse ônibus é feito para andar nesse itinerário durante tais horários, esse comércio abre e fecha tal coisa. Essa é a cidade normatizada. Aí você chega e fala assim, não, isso aqui onde passava carro, passa gente, aquilo que você falou. Aqui onde ficava fechado à noite, agora vai estar aberto porque a gente está aqui. E isso é uma ideia, né, de um último direito que eu queria enunciar aqui para a gente fechar essa parte, vocês vão ficar, esse povo do direito só fala de direito, que é o carnaval com essa carga descomunal de reivindicação da cidade, através dos seus elementos estéticos, simbólicos, alegóricos, ele é uma plataforma privilegiada do direito à cidade, porque ele ao mesmo tempo ele é plataforma, ou seja, ele é o espaço em que se dá, ele é vetor, porque ele consegue incidir efetivamente, ele não passa desapercebido, né? Ele provoca numa mesma proporcionalidade que ele traz essa transgressão, ele provoca uma reação contrária das alas conservadoras, ele é ator, porque as pessoas que estão ali individualmente, coletivamente, são atores de reivindicação do conjunto de direitos da cidade, então por tudo isso, ele é um direito. E aí quando a gente enuncia direito à folia, e que é um enunciado heterodoxo, né? Eu chego na minha faculdade, eu sou da São Francisco, aqui da USP. Imagina, eu cheguei lá para defender a tese de doutorado, chama direito à folia, e a pessoa fala, veja bem, o que essa turma da cultura aí quer aprontar? Mas é um enunciado necessário, claro, e que a gente precisa abrir, a gente precisa tornar o direito mais permeável para a vida cultural da sociedade, que exige essa permeabilidade. Falando um pouco disso da ocupação da cidade, a gente pode falar que... o que a gente pode falar sobre os tapumes que são colocados sobre esse... Também quase uma forma também de controle ali do carnaval. Como que a gente pode comparar isso? Ó, se você reparar, cada vez que um governante, um prefeito de São Paulo é mais à direita, é eleito, ele é eleito e logo mais tem um carnaval, né? Ele chega e já tem um carnaval. Sim, é logo. Então pega as entrevistas dos prefeitos eleitos nos últimos. Então você pega do Ricardo Nunes, você pega do Dória. O que eles sempre falam quando vem o carnaval? Eles sempre com aquela tom de recrudescimento, né? Assim, não vamos deixar o carnaval desordenar. E, inclusive, estou trazendo uma proposta que parece super inovadora, que vamos criar o blocódromo. Nossa. Então, assim, o blocódromo é essa grande proposta. Esse megazord. Que surge sempre há um século. Porque essa ideia não é nada nova, muito pelo contrário, é a ideia mais antiga que se tem, inclusive porque ela já tentou ser praticada, e um blocódromo virou o sambódromo. Exato. Sim, é um blocódromo maior, né? Que é essa tentativa do confinamento. O confinamento é o maior fantasma que o carnaval de rua sofre. Não é o fantasma do comunismo, é o fantasma do confinamento. Não é o fantasma do comunismo. Até porque o fantasma do comunismo ele já foi corporificado e já está ali nos blocos do carnaval em reivindicação. Mas é isso, o que acontece? O carnaval de rua, ele tem que ocupar. E ele tem que ser espontâneo. Porque a partir do momento que você começa a criar regras, exigências, para que ele vá se conformando, aqui você não pode sair, aqui você tem um horário, aqui você tem que deixar, você tem que diminuir, aqui você tem que passar tal, e você vai confinando ele no território, o que vai acontecendo com ele? Ele está sendo obrigado a se travestir de outra coisa que não é o carnaval. Então, o confinamento do carnaval é a tentativa que o poder público tem de tentar manter o controle sobre aquilo que é incontrolável. Então, ele sempre fez isso na história. A história se repete. Se você estudar o momento do carnaval, foi isso que eu contei para vocês, o carnaval foi surgindo, foi crescendo, foi negligenciado, cresceu tanto, precisa controlar. Opa, peraí, vamos controlar. Ordena, coloca regra, coloca gradil, confina, vamos fazer aqui uma competição. Veja o que aconteceu nesse carnaval. Não só nesse, nos últimos carnavais dos últimos anos. Os blocos foram crescendo.
Porque o carnaval cresceu. O São Paulo cresceu, o seu carnaval. Não, aquele carnaval que o Dória falou, não, vai ter blocos, não sei o que. E foi um carnaval explodiu, que... né? Se calhar o carnaval é tipo um feijão, ele precisa de panela de pressão para ficar, para acontecer Quanto legal. mais você tentar fazer isso, mais o carnaval vai. Então qual é a tentativa do confinamento? Ela tem duas questões aí, que eu acho que é importante aprofundar do ponto de vista até conceitual. Assim. Tem duas formas de você tentar reprimir, obstruir uma manifestação espontânea de ocupação da cidade. Ou é pela força ou é pelo capital. Sim. Pela força é quando você olha para aquilo, você vai tentar controlar. E aí você não quer que aquilo desordene, você não quer que tenha bloco em todo lugar. Vamos deixar todos eles juntos que a gente consegue manter aqui. O que está acontecendo nos últimos anos é isso. Colocaram gradis e aí estão colocando vários blocos para saírem no mesmo circuito. O que aconteceu em Salvador quando se formou o carnaval, o modelo de Salvador? O circuito O circuito Barrondina, só que eles privatizaram uma área da cidade para fazer. Hoje está num processo de abertura, temos que dizer, sabe? Cada vez mais os tios estão saindo sem corda, mas ficou muito tempo com abadá e camarote. Abadá e camarote com circuito fechado, né? Então, em São Paulo, se começaram esses gradis para tentar controlar. Então, uma série de exigências e de penalização para os blocos que não cumpram, que eles acabam tendo que ser cedendo a esse confinamento. Você tem que sair ali, senão o seu bloco vai ser multado. Você tem que sair aí, senão ano que vem você não vai sair. Você tem que enfiar seu bloco naquele negocinho. E os blocos estão crescendo, não comportam. Aí, as pessoas na rua passam a ser revistadas. Então, para você entrar no carnaval com a sua cerveja, indo de um lugar para outro, você não tem. Você vai passar por uma revista, por um gradil, ver se você... Aí você vai para o outro lado da história, que é ou você confina para tentar, pela força, manter um controle urbano do carnaval, ou você vai controlar pelo capital. Que quando essas duas coisas estão juntas, a gente está enrascado, que é o que está acontecendo hoje. E qual é o controle pelo capital? O capital, ele quer ter a máxima exclusividade sobre o carnaval, não só em São Paulo, no Brasil todo. Ele quer fazer um investimento e ele quer otimizar o seu investimento. Então, por isso que você vai numa cidade, você vê o carnaval inteiro azul. Você já sabe de que cerveja que é. Você vai no outro, ele está inteiro tingido de vermelho. Você já sabe que cerveja. No outro de amarelo, no outro de vermelho. Ele vai colocar um dinheiro. Esse dinheiro, ele vai ajudar a pagar os custos do carnaval, porque a prefeitura fez um modelo parecido com o do Rio de conformação com a iniciativa privada. Eu acho que a gente tem que debater esse modelo. A gente precisa do dinheiro privado, mas ele tem que ser feito com algum tipo de cautela, né? E aí ela quer otimizar o seu investimento de duas formas. Com exclusividade comercial. Então, assim, estou colocando dinheiro, só vai vender minha cerveja. Então, para isso, você tem que cercar o carnaval e dar um jeito de garantir essa exclusividade. Só que tem um outro tipo de tentativa de otimização que é publicitária. Que assim, já que eu estou colocando dinheiro, eu quero que a paisagem urbana seja minha. A minha marca, a paisagem urbana vai estar com a minha marca. Então, de alguma forma, é uma apropriação privada do espaço público. Que apropriar a paisagem urbana é uma apropriação privada. Então, quando você olha para o conjunto dos blocos e você já não vai vendo as nuances, né, das cores, das alegorias, e você vê aquela massa vermelha, aquela massa amarela, aquela massa azul, você vê, o que está acontecendo é uma apropriação da paisagem urbana da cidade. É uma apropriação privada do carnaval. E isso se dá de uma forma muito interessante, porque o que acontece? Durante muito tempo, o capital, a iniciativa privada colocava dinheiro de patrocínio onde? Nos sambódromos e nos camarotes. Por quê? Quais eram os valores que eles queriam atrair para sua marca? Os valores da exclusividade, os valores da propriedade mais elitizada, os valores do pouco acesso, né? Então, aquilo que era pouco, aquilo que era escasso, só você... A segurança, fechado, olha aqui tudo, você tem tudo resolvido aqui. Com esse movimento que eu contei agora há pouco para vocês, do crescimento das pautas de direito à cidade, de as pessoas querem ir para a rua, de crescer isso, o carnaval de rua passou a carregar esses valores de uma forma muito mais forte, não esses. Mas isso é uma parte, né? O carnaval de rua passou a carregar os valores do direito à cidade, os da rua, que eram a sociabilidade, a comunhão, a tomada do espaço público, a democracia, a amizade, as coisas. O que as empresas passaram a fazer? Opa, peraí, aqui eu vou ganhar mais trazendo os meus valores para cá do que para cá. E aí eles começaram a capturar esses valores do carnaval de rua para si, através desses investimentos. Né? Então, eles começaram a captar esses valores para si, só que num modus operandi, numa forma
de ativação marqueteira e publicitária ainda muito ligada àquela, muito antiquada, que é tentar ter tudo, que é tentar... Não é uma coisa que é condizente com esse espírito livre do carnaval, é uma coisa de apropriação, uma coisa meio selvagem mesmo. E eu tenho brincado com isso no livro, eu tenho desenvolvi aí quase como alegoria também o conceito. Nos aplicativos tem aquela questão da uberização, a precarização do trabalho pelos aplicativos, né? Tá rolando um processo de ambevização do carnaval pelo Brasil, né? Que é essa tomada do carnaval pelas cervejeiras, a ponto de capturar os valores do carnaval, em favor dessa questão empresarial mais obsoleta. E você acha que não tem uma coisa... Isso sempre me instiga também de pensar. O público, ao ver isso, ele não descredibiliza a marca? Vi outro dia, a gente estava falando de... Né, voltou essa música da Joelma de 2016. Eu vou tomar um tacacá. E daí alguém falou, porque a Guaraná ia fazer, eu vou tomar um Guaraná. Meu, se eu tô cantando um negócio e de repente eu vou tomar um Guaraná, não vou. Porra, é o tacacá. É a volta do Pará. Sim. Então, você acha que o público não tem também uma coisa de daí tirar essa força? Acho que tem, sim, acho que tem. A gente tá... são coisas também que a gente está aprendendo da forma como elas são, né? Porque a gente sofre, tipo, antigamente acontecer uma coisa dessa, você falava, nossa, você não percebia. Hoje em dia a gente está muito mais atento, você sabe que é uma publicidade, você já saca na hora. Coisa que é te comprar, a única coisa que não se saca na hora é que você já comprou um produto que o negócio fica anunciando e você já comprou. Mas isso que, tipo, será que depois não existe isso das empresas entenderem que não? Então não é por aí. Como? Eu acho que ainda não, acho que deveria, e eu acho que está tendo uma tensão, um tensionamento do público e dos organizadores, os blocos, para tentar fazer as empresas enxergarem. Sim. Porque isso não dá para demonizar, a gente está numa sociedade que é importante, o capital privado está aí, a iniciativa privada, os patrocinadores são os agentes do carnaval no Brasil todo, e são bem-vindos. A questão precisa ser um tipo de ativação que seja condizente com esses valores. Então, chega ao ponto, nesse relato que você deu é interessante, chega ao ponto de algumas empresas, por exemplo, para patrocinarem blocos, elas falarem, isso eu nem sei o que estou falando, o França deu uma entrevista para o Roda Viva agora há pouco. Até vamos falar dele na próxima pergunta. Porque ele fala isso, a empresa para me patrocinar pediu para que eu tivesse um trio elétrico, subisse um trio elétrico, mas eu sou uma charanga, tem uma metaleira na rua sem som. A pessoa não entendeu o que ela está querendo, o valor que ela está... Exato. Mas é um pouco desses, por exemplo, eu vejo o panorama de São Paulo, e do Rio também. Tem grandes blocos hoje em dia que inflaram demais, e que seguem um pouco essa rotina de ter uma marca de cervejeira que patrocina. Mas tem os blocos menores que estão nos bairros, que eles têm uma essência, um DNA um pouco diferente. Tem isso. O André vai falar do França, que eu acho que é um exemplo bem legal. É um ótimo exemplo. A gente entrevistou aqui, né, o Thiago França, antes do Roda Viva. Fica aí, betoneira sempre pioneiro. E o Charanga, a Charanga do França é um dos blocos mais famosos da Zona Oeste da cidade. Cresceu muito desde que começou, ele tem um crescimento exponencial. E ele disse que a relação no carnaval é de outra natureza, que não é de empresa-cliente e que os foliões não podem se ver como clientes de uma festa, exigindo que eles acham que supostamente é adequado. Não, eu vou ali, eu quero que seja assim, quero que seja servido, né? Não é uma relação de ir lá e consumir o bloco e exigir que a rua esteja de determinada maneira, que o som esteja audível, que a corda esteja bem delimitada, né? A relação é de construção coletiva e de parceria entre os músicos e os foliões. Os foliões. Né? Como que as pessoas podem ganhar consciência sobre como elas devem aproveitar e respeitar o carnaval? Tipo, não chegar lá falando, não, mas eu vim aqui e não está admissível. Assim. Não, eu acho que é super interessante isso. Tem uma questão que o carnaval é, acima de tudo, uma manifestação cultural. E é meio uma tautologia. Fala, claro que você está falando isso, né? Mas não é. Por quê? Porque a forma com que as pessoas vão lidar com o carnaval depende, e principalmente isso vindo do poder público, da embocadura através da qual você vai narrar o carnaval. O acontecimento do carnaval, a festa. O que significa esse processo? Você pode chegar e ter um tipo de... quando eu digo poder público, mídia e tudo,
Mas eu queria muito focar no poder público, eu acho o papel do Estado fundamental e às vezes a gente prescinde do papel do Estado. E eu sou um defensor do que o Estado tem uma importância fundamental na indução de processos sociais e culturais. Você pode narrar um processo carnavalesco assim: o carnaval é o maior ativo econômico que a gente tem, o turismo por causa do carnaval, e o carnaval movimenta a rede hoteleira, e o carnaval e tal, e por isso estamos empreendendo o carnaval e tal. Claro, isso tudo é importante? É importante. Onde está a dimensão cultural disso que foi narrado? Quase nenhuma. Sim. Né? Você pode narrar o carnaval como se for uma coisa que não, isso aqui é um processo de inteligência, de engenharia urbana. Não, o carnaval é uma manifestação cultural e a dimensão cultural tem que estar na proa. É ela que orienta as outras dimensões. Então, quando você fala que ter um bloco de rua, qualquer outro bloco, o que vem na frente de todas as outras coisas é como o bloco se organiza. O bloco é uma tecnologia de organização socioafetiva. Né? É isso, basicamente ele não é uma empresa. Aliás, pelo contrário, no universo dos 600, 700 blocos que estão em São Paulo, se tiver 10%, eu acho muito 10%, do ponto de vista numérico, de mega blocos que são empresa, ou seja, blocos que trazem artistas que movimentam patrocinador, que vão colocar um dinheiro e tal, eles são menos de 10%. Eles trazem milhões de pessoas para a rua? Trazem, porque eles trazem grandes artistas. Né? E eles são empreendimentos que usam o carnaval como plataforma de projeção, assim como usam o São João como plataforma de projeção. Faz parte do jogo, tem sua importância, inclusive cultural. A grande questão é, 90% dos blocos não são isso. 90% dos blocos são médios e pequenos, blocos que se auto-organizam, fazem festas, fazem coisas e que geram ali os recursos para poder... Então eles não têm esse interesse econômico. Então, a relação econômica baseada no consumo não é uma relação que parametriza o carnaval. Então é isso. Assim como o folião não é um consumidor, porque o bloco não é um prestador de serviço, a patrocinadora não pode entender o bloco como objeto, nem produto e nem cliente. Essa relação tem que mudar. O folião que está lá também não pode entender o patrocinador como dono do carnaval. Olha só, se tem um patrocinador aqui pagando e tal, eu estou aqui e não estou sendo bem recebido, mas espera aí, o que é isso? Não é uma relação horizontalizada. Né? E ainda mais na cidade, em que a maioria dos blocos não são empreendimentos, são desinstitucionalizados. O que acontece hoje em São Paulo, e a degenerescência da política pública, que fez 10 anos e que a gente narra e tal, está muito ligada a isso. Se colocou a dimensão econômica do carnaval em primeiro plano, se tirou a dimensão... Pra você ter ideia, da folia, né? O carnaval saiu da Secretaria de Cultura como coordenação. A Secretaria de Cultura não é a coordenadora de uma política cultural. É como se falasse para mim, não, eu vou fazer uma política de livre leitura, de material didático que não está na Secretaria de Educação. Uma política de medicamento genérico que não está na Secretaria de Saúde. A política de uma expressão cultural não está na Secretaria de Cultura. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, como se faz para as pessoas ganharem consciência disso? É o Estado retomando a dimensão cultural do carnaval como a proeminente. Gerando um novo discurso de que o carnaval é uma questão cultural, que as outras coisas, a forma de organização nos bairros, a zeladoria urbana, os serviços, a questão turística e econômica, vem a reboque disso. Né? Legal. Guilherme, São Paulo é uma cidade movida a trabalho, né? A gente tem um ritmo de vida muito acelerado aqui da cidade. Né? Tem muita gente que mora aqui e nem sabe muito descansar, já perdeu a noção disso. Você estava colocando o direito à folia, mas tem gente que desconhece esse direito. Né? E até mais do que isso, se sente culpa de relaxar. Tem que trabalhar, tem que produzir. Né? Produzir e trabalhar é a regra aqui em São Paulo. Né? Você acha que essa característica da cidade influenciou o carnaval de rua? Aqui se tornar uma festa tão rica e tão diversa e tão grande, né? Esse contraponto tão necessário para os habitantes de São Paulo, que trabalha e depois relaxa. Como é que funciona isso? É legal essa pergunta. Eu acho que o carnaval, e sobretudo o carnaval de rua, colocou o ethos da cidade de São Paulo em disputa. São Paulo cristalizou essa imagem. A cidade que não para. Cidade que não para, Todos os adjetivos, né? A locomotiva, cidade que não para, cidade que nunca dorme, cidade de 24 horas e tal. E é engraçado porque, assim, a impressão que eu tenho é que nem todas as pessoas sentem isso ou se identificam com isso. Mas até uma geração nova
tá completamente mudando isso. Isso, né? e assim, só que você vive numa cidade que se movimenta pela alimentação desse ethos. Né? Movimenta candidaturas políticas, movimenta instituições, movimenta a normatização pública, movimenta a mídia, movimenta tudo em torno, né? O Carnaval de São Paulo, por exemplo, vira um objeto inusitado e interessante de mídia, porque como um carnaval cresceu numa cidade que não é contra carnaval, que é do samba, e virou uma super cobertura midiática em torno disso. Eu lembro que no começo a pauta era meio essa, assim, né? Como assim um carnaval? E por que tá a disputa? Porque quando o carnaval de rua cresce, né, e vira esse colosso, né, ele chega numa radicalidade, que a gente já comentou aqui, que vai justamente contestar esse ethos, né? Veja bem, a cidade que... São Paulo é a cidade que produz, que nunca dorme, que é locomotiva, mas também é a cidade que brinca, a cidade que sorri, a cidade que bagunça, a cidade que desrespeita a regra, a cidade que tal. E a hora que esse ethos está colocado em disputa, ele movimenta não só as paixões individuais e as questões, mas movimenta plataformas políticas e plataformas político-eleitorais. Eu costumo dizer que em ano eleitoral o primeiro ringue político é o carnaval. É o carnaval. É quando você chega e que a direita vai falar o seguinte: a polícia vai trabalhar para que não tenha desordem. O prefeito fala assim: nós vamos construir o blocódromo ano que vem, vai acabar cedo. Esse ano colocou 6 horas da tarde de limite para todos os blocos acabarem. E tiveram as 10 gremiações que fizeram uma denúncia da coisa, porque colocou a polícia na rua, né? Não, bateram aconteceu uma coisa inédita, que é a Guarda Civil Metropolitana, que é uma guarda de zelar pelo patrimônio. Nem devia estar armada, né? Ela virou uma guarda de repressão. Ela entrou em conluio com a PM e ela bate em bloco de carnaval. Bate muito, né? E do outro lado, né, vem a questão que o campo progressista impunha o carnaval como uma bandeira importante de, é possível uma outra cidade, uma cidade que seja mais sociável, uma cidade em que as pessoas comunguem, uma cidade que as pessoas trazem. Então, sim, esse ethos está em disputa. E essa tensão é uma tensão que, em vez de reprimir, coibir, de diminuir o carnaval, ela aumenta o carnaval. Porque o carnaval não é só o momento de suspensão das regras de uma outra vida, não, que é uma leitura do carnaval importante, dessa segunda vida. O Bakhtin fala: o carnaval é uma segunda vida. Você morre no carnaval, depois você volta para sua vida e tal. Mas também é um momento de internalização das contradições e de superexposição das feridas. Porque quando você mostra tudo, daí você vê o que está sendo. É ali que você vê tudo. É ali, por exemplo, que você vê em São Paulo no carnaval de rua, que as pessoas brancas estão pulando e as pessoas negras estão trabalhando. Como é que a gente vai fazer com a questão racial? Está posta, entendeu? Então eu acho que tem muitas questões que estão com essa ferida aberta que o carnaval traz e enfeita e bagunça com essa ferida, mas expõe. Mas se expõe. E na sua visão, o que precisa ser feito ou transformado para o carnaval de rua ser uma festa sustentável para todos, direta ou indiretamente, que participam dela? Que eu acho que é bem isso que a gente acabou de falar. Não, eu acho que tem, primeiro, uma distinção super importante. Quem faz carnaval é folião, é organizador de bloco. O protagonismo do carnaval, porque é uma manifestação cultural, são os fazedores de cultura, são os carnavalescos, né? Então, eles que fazem, né, o carnaval. O que faz o poder público, o que faz o Estado, é garantir as condições para esse fazer e garantir a liberdade do fazer. Né? O que aconteceu com a política pública que fez 10 anos, que o livro narra e tal? Ele criou algumas condições que foram importantes para essa expansão, esse boom. Sim. Então, por exemplo, desburocratizou a relação do Estado com os blocos. Não precisa ter um monte de autorização, você vai ter uma. Deu uma diretriz nova para as forças policiais para não baterem. Colocou a dimensão cultural na proa. A Secretaria de Cultura coordenava 15 secretarias muito maiores que ela, porque todos os serviços tinham que estar em função do que significava culturalmente o carnaval. Se esse bloco tem uma questão comunitária aqui, a varredura da rua, a limpeza, vai ser aqui, não vai ser lá. Tá. O que está acontecendo? E principalmente, estava esquecendo o principal, que se estipulou nessa política pública que o carnaval de rua de São Paulo é um carnaval livre, público e democrático, cujo cerceamento do espaço público é proibido. E, de novo, parece uma obviedade. Claro, o carnaval de rua é livre. Não é. Tem várias cidades que se criaram blocódromos, que se criaram circuitos fechados, que se privatizaram o espaço público em favor do interesse privado. Sim.
O que está acontecendo hoje para responder a sua pergunta? Hoje tem vários sintomas de que essa política inicial, conforme foi formulada, ela já está em crise. E não é que é uma crise natural, é uma crise provocada. Está se tentando dissolver a política pública. Por quê? Se extinguiu a Secretaria de Cultura como a secretaria que coordenava. Então isso afastou o Estado do segmento cultural. Então o Estado não sabe o que o Carnaval precisa mais. Quais são as demandas, as reivindicações, quais são as preocupações, o que ele precisa ter. Acabou o diálogo. 2. A proeminência econômica do Carnaval fez ele virar um super empreendimento. Em São Paulo, que tá para isso, né? São Paulo tá para isso, adora, né? Os hiperempreendimentos. Então o Carnaval virou esse grande empreendimento em que a iniciativa privada está nadando de braçada sem nenhum tipo de regulação. A violência policial cresceu muito nos últimos anos. Sem dúvida. Né? Essa influência bolsonarista na autonomia da violência policial, ela fez um efeito impressionante, principalmente nessas questões de rua. Então o Carnaval está sofrendo muito. E a reburocratização voltou a acontecer. Então, o que acontecia antes, que era aquela obstrução administrativa do Carnaval, voltou. Então, hoje, para sair com o bloco, você está tendo de novo que ter um monte de... E se você não cumpre, você é penalizado. Por exemplo, 6 horas da tarde, que tá de dia... A galera ainda está no pique, porque tá foi ali, animada. A polícia está chegando com aquelas mangueiras de água do caminhão-pipa, com viatura passando em cima de camelô, de trio elétrico de criança e tal, sabe? O que precisa fazer? Precisa voltar a desburocratizar, né? Precisa voltar a impedir qualquer tipo de apropriação do espaço público pela iniciativa privada ou de apropriação pública de qualquer que seja, né? Apropriação privada do espaço público. Precisa acabar com a violência policial nesse sentido e precisa retomar a dimensão cultural do Carnaval como proa. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente consegue retomar o vigor da política pública, porque do Carnaval, eu não tenho dúvida que esse vigor vai continuar. Né? O que a gente está falando das condições urbanas para ele acontecer. Traduzindo um pouco disso que você falou para os nossos espectadores, em um ano de eleição, votar num governo que não seja conservador como os últimos governos de São Paulo, que acabaram convergindo para essa situação do carnaval de rua. Né? Então, pessoal, se liga. Quem é carnavalesco pula, vamos votar num governo democrático. Quem gosta de festa, gosta de bolo, gosta de... gosta de bolo, é isso aí, verdade. Bolo na sua festa. Exatamente. Vamos pensar nisso, porque para ser sustentável de novo, é isso. Não tem outra saída. A saída não está nesse varejo. Você não vai resolver uma coisa ou outra. Você vai mudar a concepção que o Estado tem de cultura na cidade. A cultura é algo importante para ocupar. Né? Guilherme, nós estamos chegando no fim aqui. Esse papo é muito bom. E eu tenho uma última pergunta para te falar. Qual que é o teu bloco, assim, curto e grosso, qual que é o teu bloco do coração aqui em São Paulo? Aquele que você fala, esse é o meu bloco. O meu bloco do coração é o meu bloco, é o bloco que a gente tem em São Paulo. A gente fundou um bloco que já tem 17 anos, chama Saia de Chita. Saia de Chita. É um bloco que nasceu em São Luís Paraitinga, quando nem tinha carnaval em São Paulo. A gente fundou lá. A chita, por causa em São Luís tem isso, né? A coisa da chita, roupa, do tecido. A gente começou a fazer umas músicas lá, fazia brincando, a gente sempre ia pra lá. Depois a gente ficou um tempo indo pro Rio, porque a gente tinha muitos amigos cariocas. A gente saía de domingo à tarde, depois do Boitatá. Boitolo, Boitatá, acabava a tardezinha, a gente falava, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o bloco lá em Santa Teresa, subia pro Curvelo, de chita e tal, levava os instrumentos, aí o pessoal, tinha vários amigos de blocos também, então vamos lá ajudar os paulistas, o bloco dos paulistas. Aí vamos lá ajudar os paulistas a fazer, que os caras não sabem fazer carnaval, vamos lá. E saía do Curvelo, Largo das Neves ali, ficou alguns anos ali, aí depois a gente voltou de fato pra Pompeia, onde a gente tá até hoje. E é um bloco assim, o lema do bloco é o bloco mais amador, amado e amante de São Paulo. A gente preza pelo amadorismo. Saia de chita, olha aí. Saia de chita, saia ou não saia. Esse é o bloco do coração. Amador, amado e amante. Maravilhoso. Guilherme, meu, papo muito legal. A gente acho que agora entende um pouco mais de como que surgiu, como que se estruturou, como cresceu e como que tem a sua sustentabilidade posto à prova aqui dos blocos do Carnaval de Rua de São Paulo. Muitíssimo, super obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz assim, com o convite, Betoneira. Gente que fica, até porque o tema Carnaval, ele pro Betoneira, ele é um episódio já clássico do Betoneira. Todo ano tem. A gente teve o Luiz Antônio Simas, a gente teve o Thiago França. E agora a gente tem. Que legal, que ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado, legal. Obrigado, viu? Muito bom. André. Valeu. Obrigado, queridão.
Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Melo. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capi.